Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terás a luz da vida. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos com amor, carinho e alegria, e debaixo da graça de Deus, iluminados por Ele, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por João, capítulo 8, versículos 51 ao 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretende ser? Jesus respondeu: se alguém me glorifica a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vos dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, hoje a palavra do Senhor Jesus, como sempre. Olha que maravilha. Aqui há um questionamento dos fariseus ali com Jesus, porque Jesus falava de algo muito mais importante do que o pai deles falaram a Abraão. E, no entanto, Abraão morreu e os profetas também. E Jesus acaba por afirmar que ele não se glorificava por si mesmo, mas sim pelo Pai, porque se ele dissesse que não seria glorificado, ele estaria sendo mentiroso, porque ele falava tudo aquilo que o Pai falava, que o Pai ordenava, e ele era obediente à palavra do Senhor, à palavra do nosso Deus amado, o Pai. E aí há um questionamento, porque ele disse tantas coisas e os fariseus ficaram equivocados e disseram: então, mas tu nem 50 anos tem e dizes ter conhecido Abraão? Jesus disse: muito antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma isso dizendo que ele é o próprio Deus. E por ele ser o próprio Deus, é evidente que muito antes que Abraão existisse, eu até diria que quando Abraão era simplesmente um plano de Deus, Jesus já o conhecia, porque Jesus existe de todo sempre. Nós devemos entender que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. De uma vez que Jesus, feito Filho, feito homem e habitou entre nós, significa que de todo sempre Jesus existe. Em todo sempre, desde o princípio da criação, em todos os tempos, Jesus sempre existiu, sempre existirá, e o seu reino não terá fim.
Tanto é verdade que eles ficaram furiosos, pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu e saiu do templo e nada disso aconteceu. Nós devemos compreender que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que se fez homem e habitou entre nós. Mas Jesus, antes que o mundo existisse, ele já existia, porque Jesus é o próprio Deus. Amados irmãos, um excelente e maravilhoso dia, abençoado e iluminado por este Deus maravilhoso que nos conhece fio por fio de nossa cabeça. Que a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,